Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar com mais uma sessão do 7º Simpósio Internacional de História e Cultura do Brasil, Lutas por Liberdade em 200 anos de Brasil Independente. É um simpósio que está sendo organizado sob os auspícios do Instituto Rui Barbosa de Altos Estudos em Cultura, um braço educativo, braço de ensino do Centro de Pesquisa da Fundação Casa de Rui Barbosa. Para quem não conhece, a Casa de Rui Barbosa é uma instituição do governo federal brasileiro, sediada no Rio de Janeiro. Eu sou Antônio Herculano Lopes, sou pesquisador de História e estou aqui encarregado como um dos organizadores deste simpósio. Além de mim, temos o James Naylor Green, o professor da Brown University, que é o idealizador desta série de simpósios. Eu falei que era o 7º simpósio, né? Então, já há 15 anos o James vem com essa iniciativa de um foro de diálogo entre pesquisadores sobre o Brasil em diferentes continentes, hoje reunindo europeus, norte-americanos e brasileiros. E além do James e de mim, a Mônica Raíza Spum, professora e pesquisadora da École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, pesquisadora do CRBC, Centre de Recherche du Brésil Colonial et Contemporain, Mondes Américains, e editora da revista Brasil. Mônica Spum é ainda, neste momento, a presidente da Associação dos Brasilianistas na Europa, a ABRE. Essas três instituições, a Casa de Rui Barbosa, por meio do seu Instituto de Altos Estudos, a Brown University, por meio do seu Watson Institute for International and Public Affairs, e a École des Hautes Études en Sciences Sociales, através da CRBC, a essas três instituições se juntam também as universidades de Princeton, por meio do seu Brazil Lab, de Harvard, por meio do seu David Rockefeller Center for Latin American Studies, e de Columbia, por meio da Lehman Center for Brazilian Studies. E, além disso, contamos com o apoio de duas associações de pesquisadores de Brasil, a já mencionada ABRE, a Associação de Brasilianistas na Europa, e a BRASA, a Brazilian Studies Association, que reúne os pesquisadores do meio acadêmico norte-americano. O título 200 anos se refere, obviamente, à celebração dos 200 anos de independência brasileira, que ocorrerá em 2022, mas ao longo desses últimos anos a Casa vem participando de um esforço mais amplo de celebração desta data, com reflexões sobre o sentido, né, desta celebração, né? E o deste ano foi inspirado originalmente na Revolução Constitucionalista do Porto, ocorrida em 1820, portanto, completando 200 anos este ano, que colocou o mundo lusófono no universo da modernidade política, das ideias liberais e do constitucionalismo. A partir deste mote, nós nos aproximamos dessa ideia de lutas por liberdade, que são amplas, constantes e necessárias, né? Então, a cada mesa, ao longo dessas 11 mesas realizadas sempre às segundas-feiras, nós discutimos um aspecto
dessas lutas por liberdade. O aspecto selecionado para a discussão de hoje é sobre natureza e sociedade. Para mediar, moderar e debater a mesa de hoje, nós convidamos a pesquisadora Joëlle Raquel Ruchou, que com esse nome francês elegante é uma brasileira de coração e uma dedicada lutadora pelas liberdades. A Joëlle é uma jornalista e pesquisadora aposentada da Fundação Casa de Rui Barbosa, para nossa tristeza. Ela faz parte desta debandada que tem acontecido na Fundação diante dos atuais rumos das políticas culturais no Brasil. Joëlle fez seu doutorado em Comunicação e Cultura pela USP, do qual resultou o livro Noites de Verão com Cheiro de Jasmim. Joëlle, muito obrigado por aceitar mediar essa mesa e eu, então, passo a palavra para você. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu queria começar agradecendo o convite da Mônica Spoon, do James Green e do Antônio para coordenar essa mesa. Uma mesa que vai falar de meio ambiente, homens e plantas, lagos, mar, enfim. E, apesar de eu não tratar desse tema nas minhas pesquisas, é uma área pela qual eu tenho um enorme interesse e a gente vai buscar animar esse debate e eu vou tentar resgatar a minha antiga profissão de repórter, né, com a curiosidade que essa profissão tem como peculiar. Então, vamos abrir primeiro com a professora Leila Lerner, que é professora de Literatura e Cultura Brasileira do Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros da Brown University. A pesquisa da Leila foca em questões de cidadania, direitos humanos, justiça social e ecocrítica na literatura brasileira e latino-americana contemporânea. Ela é autora do livro Citizenship and Crisis in Contemporary Brazilian Literature. Hoje, ela vai nos falar sobre, o título da fala dela é Natureza Democrática, Narrativas de Dano Ambiental e Desastre Político. Com você, Leila. Obrigada, Joëlle. Também queria agradecer o Jean, o Antônio Solano Lopes e o Renato Amado também pelo apoio técnico. Então, eu vou falar de como é que a usina de Belmonte está sendo representada na literatura brasileira contemporânea. Em 2011, iniciou-se a construção da hidrelétrica de Belmonte no rio Xingu. Por favor, podem mostrar as imagens 2 a 6. Projetada para ser o 4º maior complexo hidrelétrico do mundo, Belmonte foi inaugurado em 2016 e foi anunciado como um modelo sustentável de produção energética. Entre as consequências da construção da hidrelétrica está o deslocamento forçado de populações humanas na região, assim como a devastação do bioma local. As remoções compulsórias de indivíduos na sequência de alterações socioambientais fazem parte das histórias latino-americanas desde o século XIX, quando os novos estados-nações se voltavam para o que Luiz Prádanos Garcia e Mark Anderson chamam de agroindustrialização. O termo descreve a expulsão de pequenos agricultores por latifundiários que buscavam ampliar seus territórios econômicos. Belmonte segue esse padrão de acordo com ONGs internacionais, como a International Rivers. Aproximadamente 20 mil pessoas foram deslocadas por causa da sua construção, e claro que esse número pode ser bastante maior também. Apesar da narrativa de desenvolvimento econômico sustentável, promovido pelo governo brasileiro e pela Norte Energia, o consórcio de empresas responsável pela construção de Belmonte, a barragem provocou forte resistência em vários atores sociais. E aqui vocês têm uma imagem do portal da Belmonte, né?
Em 2010, uma coalizão de nações indígenas, pequenos agricultores, ribeirinhos, comunidades locais, organizações pastorais e ONGs elaboraram um manifesto contra Belo Monte. A Declaração de Altamira, de 2010, faz referência à Declaração dos Povos Indígenas do Xingu, de 1989. E aqui vocês têm, então, a imagem icônica da Índia Tuíra Kayapó, confrontando José Antônio Lopes durante o primeiro Congresso dos Povos Indígenas do Xingu. Tuíra Kayapó repete o gesto, né, em 2008, protestando agora a construção de Belo Monte. Então, a declaração de 2010 compara a usina aos megaprojetos que a ditadura militar de 64 a 85 promoveu, tal como a rodovia transamazônica e as barragens de Tucuruí e Balbina. Os 3 empreendimentos tiveram impactos significativos no meio ambiente, nas populações indígenas e nas comunidades locais. Segundo Fernando Mires, a ditadura iniciou o que ele chama de modo de produção amazônico. Esse padrão econômico é apoiado por instituições políticas e militares e se empenha em obter ganhos imediatos, independentemente dos custos ambientais ou humanos. A gente vê que esse modo de produção ainda continua em voga. A oposição a Belo Monte também está presente na produção cultural brasileira. Desde 2016, a jornalista e escritora Eliane Brum tem publicado uma série de crônicas sobre as consequências de Belo Monte no jornal espanhol El País e no diário britânico The Guardian. Ao visibilizar as vidas das pessoas que foram forçosamente removidas, os textos de Brum restauram uma medida de agência aos seus protagonistas. Em 2020, a autora Maria José Silveira lançou o romance Maria Altamira. Ecoando alguns dos temas que são abordados nos ensaios de Brum, o livro de Silveira reconta a odisseia de Belo Monte através da história de uma relação mãe-filha. Silveira traça uma linhagem de desapropriação que traz à mente o conceito alcunhado por Rob Nixon da violência lenta, slow violence, uma violência que ultrapassa limites espaciais e temporais específicos. A dilatação cronológica e geográfica obscurece essa violência, apagando seus efeitos e dificultando expressões de resistência. Nessa palestra, eu exploro como autoras brasileiras tais como Maria José Silveira e Eliane Brum empregam os tropos da crise, do desastre e do deslocamento forçado para criar um imaginário literário ecológico que reflete, critica e expande as questões ambientais que afetam o Brasil atualmente. Belo Monte, nas obras de Brum e Silveira, é uma metáfora de uma crise ecológica, mas também social e política que vivemos. A usina também representa tantas narrativas que engendram essa crise, assim como relatos que a resistem. Tanto os textos de Brum como o romance de Maria José Silveira são permeados por uma intenção política que coincide com uma proposta ambientalista. Os ensaios de Brum e o romance de Silveira abordam a crise ambiental e suas consequências humanas por meio da justaposição do discurso cultural com uma consciência política. Discurso ambiental e político estão presentes tematicamente, mas também formalmente, por exemplo, no vocabulário e na organização narrativa. Através de seus escritos, Silveira e Brum estabelecem uma imaginação moral que se contrapõe à violência tanto lenta quanto acelerada que seus textos revelam. Se, como sugere Patrick Murphy, as palavras moldam como percebemos nossa realidade, os textos que questionam a realidade que estão retratando nos oferecem novas maneiras de entender essa vivência. Por um lado, a representação literariamente mediada da crise ambiental humana, e por extensão social e política, nos textos de Brum e Silveira, ativa a curiosidade e a consciência da leitora sobre a destruição ambiental e as consequências dessa devastação em várias esferas. Por outro lado, a humanização da crise através das histórias pessoais que estruturam os textos em questão promove empatia para com as vítimas humanas e não humanas da violência ambiental. Ao lermos os textos de Brum, por exemplo, nos identificamos com a tartaruga Gumersinda, a protagonista da crônica Gumersinda e Alice Querem Viver. O artigo de Brum acompanha a trajetória da filhote de tartaruga Gumersinda, desde seu nascimento até seu mergulho nas águas do rio Xingu. No relato, Brum alternadamente antropomorfiza a tartaruguinha e repudia esse gesto. A visão de Brum
que é também da leitora, já que esta, como autora, também encara diretamente os olhos fotográficos de Gumersinda, entabula uma conexão entre a consciência humana e a percepção da tartaruga. No entanto, apesar desta conexão, fica claro que a correspondência pode ser apenas a imaginação de Brum ou a nossa. A suposta reação do cágado é, ao final das contas, um enigma que transcende o discernimento humano. Ao humanizar a tartaruga, ao mesmo tempo que destaca essa diferença inata, Brum gera afinidade entre seus leitores e o animal, ainda que enfatize que a existência deste independe do ser humano e da sua apreciação. O romance de Maria José Silveira, Maria Altamira conta a história da personagem título, uma jovem que leva o nome da cidade em que nasceu. Entrelaçada na narrativa de Maria Altamira, temos o relato de sua mãe, uma refugiada de uma catástrofe natural. O livro entrelaça histórias pessoais com a narrativa de como a construção de Belo Monte afetou e ainda afeta a população indígena, ribeirinha e urbana do Xingu e seus arredores. Seu mundo natural e como a barragem transformou a cidade de Altamira em uma das mais violentas do Brasil. No seu blog, a escritora relata como a construção da usina a motivou na escrita do livro. Conforme conta no site, em preparação à escritura do texto, Maria José Silveira participou de uma canoada pelo rio Xingu, organizada pelos Juruna e pelo Instituto Socioambiental. Segundo Silveira, essa experiência foi fundamental para a criação literária. Este entrelaçamento entre histórias vividas e vivências ficcionais prepassa o romance. O capítulo inicial de Maria Altamira ancora o enredo fictício firmemente dentro de uma realidade histórica marcada por forças ambientais que desafiam o controle humano. Centralizando o tema do desastre, o romance começa em media res, narrando a avalanche que enterrou a cidade de Yungay, na região peruana de Ancash, em 1970. Apenas 400 residentes sobreviveram à catástrofe. Conforme o blog de Silveira, ela e o esposo, o antropólogo Felipe Lindoso, e o filho Gabriel, passaram pelos escombros da cidade quando viviam no Peru nos anos 70. Entre os sobreviventes da catástrofe está a Leli, que perde toda a família no desastre. O cataclismo que leva a Leli a uma existência nômade, em uma tentativa de fugir da memória de sua perda, pressagia a outra emergência natural que estrutura a trama do romance, Belo Monte. Se a primeira parte do livro concentra-se na jornada de Aleli, a segunda centraliza a história de sua filha, Maria Altamira, e a crônica de Belo Monte. A barragem organiza a vida de Maria Altamira ao mesmo tempo que desorganiza sua existência. Implícito na correspondência entre o título do romance e o nome da protagonista está a centralidade do espaço, seja ele terrestre ou aquático. Maria Altamira é definida por sua conexão com o território em que cresceu, a cidade de Altamira, e as terras que o povo Jujá, Juruna, ocupam no estado do Pará. Seu nome hibridizado, composto por um nome próprio brasileiro comum, Maria, e uma denominação geográfica, enfatiza como a personagem é uma metáfora da ligação entre as pessoas e os territórios que elas ocupam. Mesmo quando reconta os danos causados por Belo Monte, Maria Altamira também registra a oposição contra esse e outros empreendimentos extrativos que impactam tanto os humanos quanto os não humanos. Não por acaso, a protagonista nasce no mesmo ano em que uma aliança de povos indígenas, comunidades ribeirinhas e pequenos agricultores da região do Xingu reuniu-se para expressar sua resistência contra o que seria, naquela época, a barragem de Carararaú. O romance de Silveira coloca em primeiro plano a história das lutas indígenas na região. A resistência é o princípio organizador dos Jujá Juruna. A insurgência transformada em identidade coletiva da tribo. Maria Altamira insere o ficcional nas pendas de textos não ficcionais, como o relatório e o vídeo que acompanha o relatório, né? Preenchendo esses interstícios com o afetivo, o subjetivo e, dessa forma, enriquecendo esses textos não ficcionais. Territorialidade e deslocamento são temas importantes em Maria Altamira. O romance tem duas capas, a capa da frente e a contracapa, né?
Cada uma delas um mapa que divide a narrativa. A contracapa do livro refere-se a Lely, a mãe, que representa um esboço imaginário da América do Sul, que duplica as andanças da personagem pelo território. O mapa centraliza o elemento indígena, que é integral não apenas às paisagens humanas e naturais da América Latina, mas também ao tecido textual do romance de Silveira. A descrição coloca em primeiro plano a crise ambiental, conotada pelo imperfeito do verbo existir e, simultaneamente, a resistência à devastação ecológica através de sistemas alternativos de conhecimento e de produção, sugerida pelo substantivo grafismos. A capa sobrepõe a centralidade das culturas indígenas, a imaginação ambiental na narrativa e além dessa. Especificamente, Maria Altamira ressalta a importância dos rios nesse imaginário no cotidiano das comunidades indígenas e ribeirinhas. Os rios são a força vital que nutrem a dimensão material e simbólica da vida na região. Não surpreende que o Xingu seja um personagem importante no romance de Silveira. O rio liga diferentes terrenos materiais e simbólicos, floresta e cidade, Judiá, os ribeirinhos e os habitantes urbanos, Aleli e Maria Altamira, texto e realidade exterior ao texto. Assim sendo, a segunda parte do romance, dedicada à personagem Maria Altamira, apresenta o mapa do Xingu. Próximo. Mais uma vez, o texto reconhece o destaque da presença indígena na região. Embora Maria Altamira seja uma narrativa predominantemente antropocêntrica, na medida em que centraliza a experiência humana da devastação provocada por Belo Monte, o romance também contém trechos que apontam para outros modos de entender o mundo. A água, por exemplo, ganha uma agência baseada não apenas nas suas propriedades físicas, mas também em uma consciência não humana que interage com sua materialidade e transforma o mundo humano. A repetição do verbo reconhecer e do advérbio mesmo conectam a água e os seres humanos. O reconhecimento ou a falta dele indica uma sensibilidade inerente tanto à água quanto aos humanos. Um estado que é alterado, que muda. Da mesma forma, o verbo transitivo engolir reforça o vínculo entre a ação aquática e a humanidade. Se antes de Belo Monte a água do rio é um dos elementos fundamentais das identidades individuais e coletivas de várias populações na região, após a construção de Belo Monte, as águas transformadas, ou seja, as águas mortas, apagam os sentimentos que formam essas identidades. Semelhantemente, para Otávio das Chagas, o protagonista do texto O Rio Sem Pescadores Sem Letras, de Eliane Brum, a devastação do Xingu é também sua própria derrocada. Brum justapõe o substantivo pescador ao verbo pesca e a substantivos que definem essa profissão e essa subjetividade, como, por exemplo, remos e canoa. No entanto, a conexão sintática ocorre através da negação, por meio da proposição sem e do advérbio de negação não. Ambas as unidades gramaticais denotam privação. O luto torna-se o tema das frases sobrecitadas e da vida descrita nessas frases. Rob Nixon sustenta que o deslocamento forçado não apenas ocasiona a ruptura dos modos de vida, a perda da casa, da renda, de rotinas, mas também gera uma violência ontológica. O deslocamento cria um sido presente truncado, desagregado. O deslocamento involuntário rasga o tecido figurativo que compõe significados no tempo e no espaço. Final de citação. Como marco e metáfora, Belo Monte revela as dimensões da destruição ecológica e cotidiana das narrativas de progresso responsáveis por esses destroços. Nesse contexto, a fluidez inata à água, matéria-prima de Belo Monte, desafia simbolicamente a rigidez inerente às noções totalizantes de progresso. Exemplos de tais discursos totalizantes são aparentes no portal da Norte Energia, Grandezas de Belo Monte, que traduz a noção de progresso à linguagem das estatísticas. Essa linguagem obscurece a realidade humana e afetiva do Xingu. Eliane Brum descreve o vocabulário soberbo e exaltado sobre Belo Monte, dizendo que ele oculta as pequenas histórias individuais. Justapostas narrativas monumentais, a recuperação literária do rio e dos seus habitantes, de suas pequenas histórias, reconhece suas existências como entidades vivas, ao mesmo tempo conhecidas e estranhas. Histórias como as de Brum e Silveira questionam a grandiloquência de projetos como Belo Monte, perguntando, e eu cito Brum aqui, qual o tamanho de uma vida humana? Final de citação.
As respostas dos textos são provisórias, inseridas em, cito novamente, uma epistemologia relacional exploratória, uma citação, que recusa o impulso da totalização. Ficções ecocríticas têm o potencial de perturbar os binários epistemológicos e assim questionar as noções de progresso e desenvolvimento, propondo, dessa forma, outras maneiras de ver o mundo e suas representações textuais. Muito obrigada. Muito obrigada, Leila, por essa apresentação super interessante. O texto ainda tem muita coisa, né? Que espero que você possa falar nos comentários. A segunda mesa vai ser dividida entre uma cientista política, a Annalise Erisman, que é cientista política, mestre em antropologia e sociologia do desenvolvimento pelo Instituto de Pós-Graduação da Universidade de Lausanne e doutoranda em sociologia no Centro de Estudos de Gênero da Universidade de Lausanne. Elaine Santos, que vai dividir com ela, elas vão dividir o tempo, é socióloga, mestre em Energia, Sociedade e Meio Ambiente pela Universidade Federal do ABC, ou FABEX, e doutoranda em Ciências Sociais no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Ela também integra o Grupo de Estudos de Geopolítica e Bienes Comum da Universidade de Buenos Aires. O título do trabalho é Das Minas ao Novo Ouro do Mundo, refletindo os limites da analogia entre extrativismo mineral e a indústria do care. Olá, boa tarde a todos, boa noite a todos e todas, e quero agradecer o convite e também agradecer as pessoas que nos assistem de algum lugar, né? Não sabemos de onde. Também queria fazer uma correção, que eu já sou doutora, acabei o doutorado, e então eu concluí essa etapa. O título do nosso trabalho, que ainda está em andamento, é Das Minas ao Novo Ouro do Mundo, refletindo os limites da analogia entre o extrativismo mineral e a indústria do care. E aqui eu devo dizer que a gente está inspirada assim, por perspectivas feministas, materialistas, marxistas, e essa análise ela se propõe também a ser interdisciplinar, né? Um debate sobre extrativismo e a questão do tráfico de mulheres, a imigração desde o sul global, no caso da América Latina, que é o que a gente está tratando aqui. O conceito de extrativismo, ele acompanhou a história das relações humanas, né? No caso da América Latina, a gente sempre associa o extrativismo às questões de atividades mineiras e agrícolas, desde o período colonial ou até os dias de hoje. No caso desse trabalho, a gente está tratando que existe uma herança que ainda é perene de estruturas coloniais e neocoloniais que são constrangedoras, e que a realidade atual nos permite ver, né, que essa herança colonial e neocolonial não nos permite desenvolver. E a extração dos recursos, nesse aspecto, ela não pode ser tratada, tão pouco só observada, a partir do entorno. O que eu quero dizer com isso? Assim, que o extrativismo, ele não pode ser tratado somente a partir de quem é diretamente impactado por ele. E ele também não é um fenômeno setorial, uma vez que ele acompanhou toda a história da América Latina. Então, a gente vai tentar aqui, usando de teorias críticas, né, fazer uma interlocução entre as várias teorias, sem cair no ecletismo, obviamente, respeitando as diferenças teóricas, encontrar respostas críticas e caminhos que possam nos tirar da condição de subdesenvolvidos, né? Então, aqui a gente fez uma pergunta inicial. Será o extrativismo um paradigma de exploração de território e também de população? E esse extrativismo é o que corrompe toda a estrutura social? Foi essa a pergunta de que a gente partiu para construir esse trabalho. Então, a gente partiu também de autores que pavimentaram toda a questão extrativista desde o período colonial até os dias atuais. E o fato é que o extrativismo na América Latina ele nos oferece diversos mecanismos que nos permite mapear e unir diversas lutas, né? Então, a gente não parte, e nem as teorias que a gente utiliza, partem de uma compreensão local. Uma vez que o extrativismo o que é extraído para alguém. Então, ele ultrapassa fronteiras, né? E adentra nos próprios ciclos do capital. Ele vai se expandindo, vai se diversificando também. No caso da América Latina, esse extrativismo, né, e essa degradação que já foi apontada na apresentação anterior também, só é possível e devido à superexploração do trabalho,
por meio da racialização também e da generificação. E aí a gente está usando a teoria marxista da dependência, entendendo como que a América Latina ela entrou no capitalismo e como que ela se insere dentro da própria divisão internacional do trabalho. Para a Maristela Svampa, que é uma autora latino-americana e que teoriza muito acerca do extrativismo e seus impactos, ela vai dizer que o extrativismo ele opera no mesmo âmbito do capitalismo, né? Então, nós vamos ter atividades mineiras e agrícolas que remontam ao início, ao período colonial, e isso vai se expandindo, vai se alterando, e hoje, nas últimas décadas, principalmente, aí ela está analisando o período progressista das últimas décadas, ela vai chamar de neo-extrativismo, onde a gente tem um extrativismo de tipo, não é de tipo novo, mas é diferenciado, porque a gente sai daquele período colonial para grandes empreendimentos de extração. Então, daí, hidrelétricas e exploração petrolífera a grande monta, né? E aí, isso coloca a América Latina como parte dependente de um processo global, uma vez que o mundo demanda dessas matérias-primas também. E somos nós que vamos fornecer, né? O que fundamenta essa dependência, ela faz parte dos próprios ciclos extrativos, né, e acompanhado das crises e do próprio capitalismo em si. Então, nós não estamos isolados, a gente está dentro de um sistema que nos coloca nessa condição também. Então, o extrativismo aqui, que a gente está tentando apontar nesse trabalho, é que ele está para além dessa simples relação com a natureza. Toda vez que se fala em extrativismo, a primeira coisa que vem à cabeça é uma relação com a natureza e só. Às vezes exotificada, às vezes romantizada, e que isso atrapalha, dificulta, inclusive, a nossa compreensão do nível de exploração que ocorre no Brasil ou na América Latina como um todo. Então, essa relação do extrativismo, da exploração de matérias-primas, ela é indissociável da própria divisão internacional do trabalho e como esses países vão entrar no capitalismo. E também é importante dizer que alguns países, grande parte deles, né, tratando aqui especificamente do caso latino-americano, que é o caso em que eu me debruço, esses países se especializam em ter uma economia menos diversificada e direcionada aos países centrais. Então, nós vamos ter países cuja economia depende do petróleo, ou, nos casos de alguns países que se industrializaram, né? E aí mencionando a Vânia Bambirra, alguns países se industrializaram, outros não, mas mesmo esses que industrializaram, que é o caso do Brasil, do México, atualmente estão passando por uma reprimarização. Então, nossa economia também vai se adequando a atender os países centrais e como isso vai acontecendo também a partir da exploração das matérias-primas na América Latina. Então, todo o território ele é impactado de algum modo, tanto diretamente com aquelas comunidades que vivem mais próximo dos locais de exploração e de extração, mas quem não vive naqueles lugares também é impactado pelo próprio deslocamento dessas populações que ali vivem, ou uma maior criminalização, um maior desemprego, ou, no caso, uma maior prostituição, que foi nos casos que eu vi na minha análise no Equador em específico, ou pela própria expansão do tráfico de mulheres que necessitam migrar para construir outras formas de vida e de sobrevivência. E aí a gente chega também na própria migração regional entre países e migração para o norte, né? No caso, que é o que a gente vai tratar aqui. E isso, ainda partindo da teoria marxista da dependência, né, nos países subdesenvolvidos, essa realização do valor nos países centrais, uma vez que as nossas matérias-primas são drenadas para esses países, a nossa riqueza é drenada, isso só as elites locais elas tentam sanar suas perdas por meio da própria superexploração do trabalho, e isso só é possível explorar cada vez mais porque existe uma racialização que é histórica, porque existe um subemprego, porque existe uma subnutrição, existe uma falta de oportunidades. Então, todo mundo que está fora desse escopo de sobrevivência vai empurrando quem está dentro a se precarizar cada vez mais na própria dinâmica de sobrevivência mesmo. Então, no caso da América Latina, é muito comum, e a gente percebe isso historicamente, e agora cada vez mais isso se acentua, que as nossas vidas parecem valer menos, não é? Tudo que nós produzimos enquanto riqueza, grande parte nós não consumimos, é tudo drenado para fora,
E, sistematicamente, nós temos que demonstrar o valor das nossas vidas, até juridicamente, mesmo nos países de nascimento e fora deles, a gente está o tempo todo demonstrando que nossa vida tem algum valor e que esse direito precisa ser exercido. Isso é histórico e isso é constante, né? Agora, talvez a gente consiga perceber melhor, mas isso já estava posto. Então, nesse sentido, é importante considerar que todos os recursos da América Latina, então a gente amplia a noção de extrativismo ao extrativismo humano e o próprio impacto, não dá para dissociar sociedade e natureza, isso permite que a gente entenda também a própria dinâmica dos países centrais e as suas necessidades, né? E esse funcionamento. E isso, um exemplo dessa relação está na própria expectativa de vida, como que a gente vive menos, né? A gente morre mais cedo, da população latino-americana como um todo. Apesar desses índices terem melhorado nos últimos anos, ainda ele se revela bastante desigual. Então, a nossa vida, ela vai menos, de fato, num capitalismo que força essa compreensão, né? E essa realidade. Então, um dramático que, em meio a tudo isso é a própria incapacidade que a gente tem de garantir a mínima reprodução de vida, né? E isso coloca a população em permanente crise. E aí o extrativismo, nesse aspecto, ele está relacionado também com a própria dinâmica do capitalismo que a Annelise vai mostrar a partir da indústria do cuidado. Muito obrigada, Elaine. Eu queria começar essa parte, então, cabe a mim, trazer ou defender a analogia do extrativismo de uma perspectiva feminista. E eu queria começar essa sessão com uma citação uma citação de alguém que conhecemos. Abre aspas, quem quiser vir aqui fazer sexo com uma mulher, fique à vontade, agora não pode ficar conhecido como o paraíso do mundo gay aqui dentro, fecha aspas. E a citação do presidente Jair Bolsonaro. Então, frente a citações como essas e frente a afirmações, a fatos como esses reais, né? Pretende-se ou podemos ver o feminismo como quase em permanente derrota. Agora é um momento onde precisamos festejar ou celebrar o âmbito das pequenas táticas, das vitórias discursivas, das conciliações cotidianas, porque o feminismo e as relações de gênero e sexualidade na sua materialidade simplesmente permitem citações como essa do presidente. Então, eu queria voltar a defender a questão extrativista, a analogia extrativista, que parte, na verdade, de uma autora feminista que eu já vou citar logo mais, e pensar num todo quais são as vertentes de literatura feminista que defendem ou que debatem a questão de agentividade e estrutura no sentido de quase inserindo esse debate num contexto de economia política, né? E aí eu reconheço três grandes vertentes, né? A primeira seria, no caso, tudo que concerne o trabalho sexual e o trabalho reprodutivo, inclusive o trabalho de gestação, e aí eu estou usando uma definição de Sophie Lewis, de 2019. A segunda vertente seria a mobilidade internacional de mulheres do Sul ao Norte na indústria de serviços domésticos, através de agências terceirizadas ou de relações privadas, né? Na verdade, a analogia extrativista feita por Arlie Hochschild, que é, na verdade, a feminista marxista que vai, primeiramente, criar ou pensar mais profundamente sobre essa analogia. E a terceira vertente seria, no caso, a mobilidade internacional de mulheres do Sul, em múltiplas configurações de reunificação familiar, entre elas, adoção internacional, relações amorosas ou casais binacionais. Antes de defender a analogia extrativista de uma perspectiva feminista, eu acho que eu vou prever agora, nesse momento, quais são as críticas que outras feministas podem trazer à questão, trazer a analogia, né, onde seria frágil. Então, a primeira coisa seria que é uma analogia que tende a caricaturar feministas, principalmente se a gente foca na questão do trabalho doméstico delegado a outras mulheres geralmente do Sul, e, no caso, contratadas por mulheres do Norte, né? No caso, focar
olhar nisso quase ajuda a caricaturar o feminismo como uma farsa, né? Como mulheres sendo exploradoras de outras mulheres. B, na verdade, poderíamos pensar também que essa analogia extrativista, comparar mulheres do Sul a matérias-primas, as priva completamente da agentividade, né? E aqui a gente faz uma objetificação massiva, então seria quase um ato antifeminista. E C, seria uma questão de ver mulheres como simples objetos ou como quase capital humano que parte para o norte global, mas que na verdade pertence ao sul global. E nesse sentido, pertencer ao sul global significa pertencer às comunidades de origem no sul global e necessariamente numa sociedade pós-patriarcal, né, aos homens da comunidade de origem do sul global. A gente ainda poderia, numa perspectiva feminista crítica à analogia extrativista, nós poderíamos ainda ver o tipo de argumento que diz, ok, o extrativismo vai simplesmente, essa visão quase criminalizante da migração internacional, na verdade, da mobilidade internacional que não deveria ser criminalizada, ela chega a ajudar um regime de mobilidade internacional que é completamente aleatório e injusto, né? Baseado em desigualdades sociais extremas, em questões raciais, de gênero. E isso, na verdade, viria ao detrimento do bem e da emancipação dessas mulheres que estão imigrando do sul ao norte. No caso, seria facilmente possível que elas virassem de vítimas perfeitas a vítimas culpadas. Necessariamente haverá um momento onde há algum processo de algum ato ilegal, algum ato que poderia ser criminalizado nas suas trajetórias migratórias, e muitas feministas, no caso, argumentariam dessa forma. Nós vamos aqui fazendo parênteses para um contra-argumento a essa questão com o texto de Bell Hooks, que chama Home Place, que é um texto de 1991, e que vai dizer, na verdade, que mesmo se feministas brancas sempre conceptualizaram a casa como um lugar de relações de gênero opressivas, né? O feminismo negro, na verdade, nos propicia uma outra visão da questão da casa e da comunidade de origem, subsequentemente, né? E nos apresenta, então, a casa como um lugar onde a mulher aprenderá também estratégias de resistência a uma sociedade racista. E, no caso, fazendo analogia com imigrantes do Sul, poderia ser tanto estratégias de resistência a uma sociedade racista e xenófoba. Ok, então eu vou utilizar mais 2 minutos, eu sei que eu só tenho 5, mas para adentrar um pouco as questões, aos pontos da analogia que é feita por Arlie Hochschild, num texto que se chama em inglês Amor e Ouro, e na versão em francês o texto ganha o título O Novo Ouro do Mundo, e aí é daí que vem o nosso título também, uma parte do nosso título. Então seriam mulheres não brancas de classe média do Sul e países relativamente emergentes que agem como exército de reserva do trabalho afetivo do Norte. São mulheres que necessariamente são atraídas pelas questões econômicas do Norte, mas ao mesmo tempo têm condições básicas preenchidas para que essa mobilidade internacional seja possível. O segundo item seria que essas mulheres do Norte, as mulheres do Sul estão sendo atraídas pela demanda das mulheres do Norte que adentram o mercado de trabalho local, e essa demanda acaba se tornando constante. O ponto 3, no caso, seria que mulheres que deixam os seus filhos no Sul global, elas acabam deixando o peso do desenvolvimento macroeconômico desses países, de onde elas estão partindo, em cima das crianças do Sul global, né? E no caso, o Hochschild chega ao ponto de falar de um fardo da criança escura, em analogia ao fardo do homem branco da colonização. E eu gostaria de fazer um adendo aqui, antes de continuar na analogia em si, e falar que, na verdade, defendemos essa analogia extrativista de uma perspectiva feminista, exatamente porque ela aponta o nível de conivência mesmo com a dominação neocolonial e pós-colonial da parte de muitas feministas estabelecidas, que vão simplesmente naturalizar a globalização
como um fait accompli, como algo que é imutável e não, na verdade, revê-la como dependência, assim como a teoria marxista da dependência nos diz, rever a globalização como um produto da contemporaneidade e a dependência da globalização da mesma forma. E, além disso, o que Rothschild faz, o que defendemos completamente aqui, seria, no caso, ver a continuidade do período do colonialismo direto à globalização como uma prioridade feminista que atrapalha a emancipação da maioria das mulheres do sul global. Em fazendo essa analogia extrativista, ela não necessariamente fragmenta o feminismo, porque e eu vou provavelmente terminar com essa citação agora, que mulheres do primeiro e do terceiro mundo, elas são meros joguetes em jogos econômicos cujas regras elas não escreveram. Eu gostaria só de terminar, então, existem outros pontos da analogia que são interessantes e que, principalmente de uma perspectiva que analisa também o contexto da natureza, de onde essas mulheres partem, como, por exemplo, seria o amor que elas dão às crianças do norte, um recurso renovável, ou ainda o fetichismo, a contratação do trabalho afetivo dessas mulheres vem carregado de um fetichismo e de uma naturalização do seu amor, que seria mais biológico e é quase uma perspectiva racializada do amor afetivo que elas darão às crianças do norte. Ainda haveria a questão das crianças solidificarem ou quase internalizarem, as crianças do norte nesse caso, internalizarem uma tragédia da política global, né? Qual é o lugar de mulher X ou Y, qual é o lugar do país X ou Y. E, finalmente, concluindo agora, Rothschild termina o texto citando um exemplo de uma nani filipina que chama Maria e que, na verdade, declara que o amor que ela sente pelas crianças que ela cuida nos Estados Unidos é maior do que o amor que ela tem pelas suas crianças biológicas. E aí, algumas questões nos remetem à conclusão que a Elaine também fez, que seria essa maternidade mais celebrada pela mãe de serviço como consequência do assalariamento dessa atividade, ou ainda seria uma maior valorização porque a nani filipina percebe e internaliza o valor monetário dessas vidas dessas crianças, que é diferente. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Annelise e Elaine. Agora é a vez da Regina Horta Duarte, que é professora da pós-graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela ensina e pesquisa História Ambiental e História dos Animais. O último livro dela é Activist Biology, de 2016, publicado pela Arizona University Press. Ela publicou em vários periódicos, como ISIS, Journal of Latin American Studies, Environment and History, Latin American Research Review. O título do artigo dela hoje é Aliança e Submissão, Extinções e Resiliências, Caminhos Entrecruzados da Sociedade Brasileira e Animais. Regina. Estou muito feliz de estar aqui e agradeço imensamente aos organizadores, às instituições envolvidas, aos que assistem. Muito obrigada por essa oportunidade de apresentar, estar com vocês e debater esse tema. Em julho desse ano, 2 animais ganharam status de grandes estrelas nas mídias sociais e na imprensa, subitamente heroínas de movimentos antifascistas, impulsionando buscas por informações. Uma delas foi a naja de monóculo, uma das espécies do gênero naja, nativa do sul e sudeste asiático, dona de um veneno potencialmente fatal para os seres humanos. Outras a ganharem fama foram as emas que correm pelos jardins do Palácio do Planalto. Em 2 ocasiões, picaram o presidente Bolsonaro, que as alimentava de forma bastante imprudente. O Palácio do Planalto e a Granja do Torto possuem animais silvestres resgatados no combate ao tráfico, como papagaios, aranhas, mutuns e emas. São áreas legalmente registradas no IBAMA para abrigo dessa fauna. Podemos considerar as emas que picaram o presidente como uma ponta do iceberg das estimativas alarmantes do tráfico de animais nativos no Brasil. Esse comércio submete os bichos a maus tratos, dietas inadequadas e condições degradantes de transporte para satisfazer e alimentar desejos individuais de proximidade com a natureza.
O número de animais capturados vivos é estrondoso e os especialistas estimam que 90% deles morrem antes de serem vendidos. Poderíamos suspeitar que, com o desmonte vertiginoso atual das estruturas de fiscalização de proteção ao meio biofísico pelos órgãos ambientais, os números do tráfico da fauna também estejam crescendo freneticamente. No segundo evento, um rapaz deu entrada no hospital em Brasília, num quadro gravíssimo, após ser picado por uma naja. Sua vida foi salva graças ao Instituto Butantan, que enviou o soro antiofídico específico para a naja no exíguo tempo para evitar a morte do rapaz. Após o acidente, a serpente foi abandonada perto de um shopping. E as investigações levaram a mais 16 cobras escondidas num aras. Elas estavam em situações de estresse, estavam com baixo peso, lesões nas escamas, evidenciando maus tratos. O jovem acidentado é suspeito de tráfico internacional de animais. E, finalmente, todos os répteis foram encaminhados ao Zoológico de Brasília, onde estão de quarentena, recebendo os cuidados necessários pela equipe de zoólogos e veterinários daquela instituição. Assim, além do tráfico de animais nativos, há importação ilegal de espécies exóticas, o que insere o Brasil em redes internacionais de tráfico. Muitos avisam que a ema do Planalto passa bem. Obrigada. Para além das brincadeiras e piadas que despertaram o evento, esses dois eventos descortinam aspectos importantes sobre as relações com a sociedade e com os animais, que envolvem fascínio pelo exótico e pela beleza selvagem. Envolve também mercantilização, legislações ambientais, criminalidade, instituições científicas, papel dos zoológicos na conservação das espécies e implicam ações humanas de submissão de seres pretensamente inferiores. O presidente insistia que as emas comessem na sua mão. O traficante exibia fotos com suas várias serpentes das muitas imagens postadas no seu Facebook. E é curioso que a ema e a serpente conquistaram o grande público por não terem se submetido aos seus supostos senhores, pois agiram como bichos que são. Emas são animais silvestres e mesmo que vivam próximas a seres humanos, elas bicam para conseguir alimento. Najas preferem evitar os humanos, mas picam quando aprisionadas ou acuadas. E esses eventos explicitam também uma escala hierárquica entre seres humanos, mostrando como as relações que a gente tem com os animais dizem muito sobre as relações historicamente construídas entre nós, seres humanos. Há poucos dias, Bolsonaro mostrou uma caixa de cloroquina a uma ema, alimentando uma de suas falácias sobre a Covid-19, mas também traiu involuntariamente certas ideias que ele alimenta sobre os cidadãos. Por sua vez, o jovem picado pela naja tem sido mencionado na imprensa, ou animal aí, como um estudante de veterinária, suspeito de tráfico. Mas, como notaram alguns internautas, ele nunca é qualificado explicitamente como um traficante. Não por mera coincidência, ele é branco, de classe média alta, frequenta uma faculdade particular, é enteado de um policial militar de alto escalão. A gente pode pensar, se caso ele fosse negro e pobre, como seriam as manchetes. Estou partindo desses exemplos para introduzir neste seminário a questão da história dos animais, na temática dos 200 anos de luta por liberdade no Brasil. É complexo definir o que é liberdade para um animal, e seria necessário dialogar com a etologia, com o direito, com a ética, um debate que não caberia nos limites e nos objetivos desse seminário. Há entrecruzamentos cruciais entre a dinâmica temporal e espacial de construção da nossa sociedade humana em coexistência com milhares de espécies nativas e aclimatadas. Essas relações entre seres humanos e outros animais têm sido especialmente privilegiadas como objeto de pesquisa histórica há várias décadas, mas ainda é um campo pouco explorado pelos historiadores brasileiros. Um dos principais pressupostos que guiam essa nova perspectiva, muitas vezes considerada como um verdadeiro animal turn, é o desafio do antropocentrismo e da perspectiva bíblica, de que o sentido de todas as coisas e dos entes vivos gira ao redor dos seres humanos, plantas, animais, oceanos, rios e montanhas. Para compreender o papel dos animais no passado e no presente, urge considerá-los, para além de seres passivos e manuseáveis meramente pela espécie humana,
eles meramente reagiriam e se prestariam às ações humanas. Antes, considerá-los como seres que interagem, coexistem. Muitos historiadores têm questionado análises que abandonam os animais nessa área de sombra, onde quedam invisíveis, sempre coadjuvantes, sempre incapazes. O filósofo Michel Foucault destacou a importância da ruptura narcísica no Ocidente desde que Darwin evidenciou a origem do Homo sapiens. Integramos a vida animal no planeta. Falar do humano implica considerar nossa condição biológica e as dimensões materiais da nossa existência. Criamos miríades de práticas socioculturais e tecnológicas em torno do sexo, do nascimento, da doença, da alimentação, da morte. Mas não há como escapar do fato irredutível de que nascemos, nós nos alimentamos, nos reproduzimos e morremos, por vezes de Covid. Né? Nem mesmo o nosso corpo é uma unidade fechada, e eu vou citar a dona Haraway. Abre aspas, os genomas humanos podem ser encontrados em apenas cerca de 10% da totalidade das células que ocupam o espaço mundano que eu chamo de meu corpo. E os outros 90% das nossas células são recheadas com genomas de bactérias, de fungos, de protistas e similares, alguns orquestrando uma sinfonia absolutamente necessária ao meu ser vivo, alguns pegando carona sem fazer dano ao resto de mim, de nós. Ser um é sempre vir a ser com muitos. Fecha aspas. Excluir os animais implica em omitir um aspecto crucial da trajetória das sociedades humanas no planeta. E isso vale também para o Brasil e para 200 anos de luta pela liberdade, porque os animais sempre compuseram a vida dos habitantes desse país. Muito antes da chegada dos portugueses, povos indígenas relacionavam-se com a fauna na construção de visões de universo, na caça, na aliança, no convívio afetivo. Os europeus trouxeram seus animais, fascinaram-se com aqueles que encontraram aqui, mas também tantas vezes os desprezaram e os julgaram unicamente pela utilidade, desencadeando a extinção de milhares de espécies por suas atividades antrópicas. O gado pisoteou a terra rumo ao sertão, assim como pisoteou o solo que antes era cerrado e agora vem avançando sobre áreas desmatadas e incendiadas na Amazônia. Bois acompanharam o dia a dia dos engenhos de cana-de-açúcar e, junto com mulas e jumentos, cruzaram as montanhas e os vales da região centro-sul, transportando galinhas, ovos, leite, queijos, torresmos, banha. Atualmente, os animais de corte turbinam as exportações nacionais e as investidas da bancada do boi no Congresso Brasileiro. Animais integravam os inventários pós-mortem preservados nos arquivos, assim como as obras de viajantes como Debré e Richard Burton. Cavalos encheram as ruas de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Recife, logo no início da República. Cães perambulavam pelas ruas, famintos e alquebrados, sensibilizando os habitantes burgueses de São Paulo e de Rio de Janeiro, que fundaram as primeiras sociedades protetoras de animais já no fim do século XIX. Pássaros enfeitaram os chapéus das mulheres elegantes da Belle Époque brasileira. Animais diversos povoaram os picadeiros dos circos, que percorriam o território, mas também integravam as coleções do Museu Zoológico, do Museu Nacional e do Museu Paraense Emílio Guild. Eles invadiram as páginas literárias de Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Compuseram as imagens do cinema de Humberto Mauro e de Nelson Pereira dos Santos. Saltaram dos traços dos pincéis de Alberto Guignard e Tarsila do Amaral, dos versos do poema de Carlos Drummond de Andrade e Manuel de Barros, na música popular brasileira. Foram inimigos da nação quando causaram a malária que dizimou milhares de homens durante a construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Formigas ameaçaram acabar com o Brasil, caso o Brasil não fosse capaz de dar cabo delas. Corpos de animais circularam nas mesas de vivissecção, nos matadouros instalados nas cidades, nas bancas das vendas e dos mercados, nas receitas de sopa de tartaruga e de pastel de passarinho, no livro O Cozinheiro Imperial, publicado em 1840. Hoje, cozinhamos pedaços de animais que compramos em embalagens a vácuo, enquanto dividimos camas e sofás com cães e gatos e os amamos como membros da família.
Gafanhotos aterrorizaram agricultores no Cone Sul americano, incluindo o Brasil, no período em que a fronteira agrícola avançou sobre os Pampas, no início, entre fins do XIX e início do século XX, como mostrou recentemente a pesquisadora Valéria Fernandes. E neste ano, eles retornaram em nuvens insaciáveis, que vêm devorando as paisagens monótonas de plantação de cereais do Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil, né? Ameaçando os agricultores brasileiros da fronteira, que sabem muito bem que gafanhotos não têm passaporte e não conhecem fronteiras nacionais imaginadas. Tais exemplos, eu poderia estender-me indefinidamente quase, mas o que interessa na minha argumentação é que nunca estivemos sozinhos. A despeito de os documentos históricos serem uma produção humana, os rastros dos animais poderão ali ser encontrados por quem se exercite em identificá-los. E o que mais impressionará o pesquisador, provavelmente, será a constatação de que eles sempre estiveram ali, num ponto até então cego da nossa mirada. Vejamos a tela de Pedro Américo. Eu vou compartilhar aqui uma imagem. Comentada em 1886 pelo governo, plasmou o imaginário nacional sobre a independência ao longo de várias gerações. Pedro Américo visitou São Paulo para fundamentar essa sua concepção, mas declarou que não era um escravo da realidade, artista que buscava inspirações. Criou uma cena que destaca o protagonismo de Dom Pedro I, clássica, né? Muitos analistas da Terra enfatizam erros históricos, imprecisão geográficas, plágios, exagero no número da comitiva, mas estamos aqui no plano da arte, e a tela, assim como nenhuma outra fonte histórica, não é retrato do real, mas ela é um monumento cheio de intenções, de estratégias, de mentiras, como alertou Jacques Legoff. Na tela, há tantos animais quanto pessoas. O número de cavalos equivale ao de homens da elite. Como nota Cecília Oliveira, do Museu Paulista, representam cavalos de puro sangue, que então eram raríssimos no Brasil. E cavalos não eram utilizados, nenhum deles, para percorrer os íngremes caminhos de São Paulo, pois apenas mulas davam conta de um trajeto tão pesado. Mas essas escolhas não diziam necessariamente respeito à mentira ou engano. Como mostrou Gilberto Freire, o cavalo era um símbolo hierárquico e de virilidade para homens brancos, desde a colônia, quando os senhores eram como centauros, metade homem, metade cavalo, entre aspas, em seus movimentos de mando, seus gestos de galanteria, seus rompantes guerreiros, fecha aspas. De cima das montarias, gritavam ordens aos que trabalhavam, como que, aspas de novo, esquecidos de que eram mortais. Além desses puros sangue, a tela traz um cavalo comum, à esquerda, guiado por um tropeiro, que assiste a cena de longe imóvel, em contraste com a agitação da imagem principal, onde nós vemos a poeira levantada pelas patas dos cavalos, as águas do riacho também movimentadas, né? E à frente do tropeiro, uma mula carrega uma carga, né, dos dois lados aqui, guiada por um trabalhador. No canto inferior esquerdo, 4 bois sustentam essas toras de madeira e são conduzidos por um homem. Esse homem tem um tronco praticamente nu, as suas pernas e os braços musculosos, seus pés descalços, o aproximam muito mais dos bois do que dos outros homens, na hierarquia social criada pela imagem. E aqui no canto direito é muito difícil de ver, né? Mas há um casebre, quer dizer, o casebre é fácil, mas o que é difícil de ver, né? Existe uma cerca aqui que supõe a criação de porcos e galinhas, mas aqui, debruçadas na cerca, né? Quando a gente aproxima bastante a imagem em boa resolução, ou vê o quadro, há uma mulher e uma criança que assistem à movimentação. Então, há trabalhadores, mulheres e crianças, né? Como mostrou Lilia Schwartz, elas compõem a cena sem alterá-la fundamentalmente. De animais nativos, há apenas, e certamente no início do século XIX animais nativos seriam muito abundantes no interior de São Paulo, mas há apenas aqui 2 pássaros no céu desse lado aqui, em cima da casinha. Entre pessoas e animais e as hierarquias criadas entre eles, há significados paralelos que integravam a sociedade brasileira no século XIX. Nessa representação, que foi terminada em 1888, a paisagem do nascimento da nação é sobretudo rural e traz a marca da liderança das elites
da liderança das elites, da condição inferior do trabalhador braçal, da dignidade do tropeiro empreendedor e da quase invisibilidade de mulheres e crianças, cujo lugar é dentro de casa. O momento retratado pelo artista, ao que o artista remete, né, ele está pintando em 1888, falando de 1822, e esse período de 1822 foi um período de transformações importantes no Brasil. A vinda da corte, em 1808, impulsionou enormemente as atividades da agricultura para consumo local, que já existiam no mundo colonial, mas que ganharam nova dimensão nessas fazendas paulistas e também mineiras, no processo que Maria Odila denominou como interiorização da metrópole. Essa mudança se fez nas propriedades rurais, com o crescimento da população de galinhas, de porcos, de ovelhas, de vacas leiteiras. O abastecimento das tropas dependia das mulas e dos bois de transporte. As tropas carregavam não só alimentos, mas tecidos, produtos importados que chegavam no porto do Rio de Janeiro e de Santos, livros, jornais. E essas tropas espalhavam também notícias, ideários, né? Criaram terreno, no dizer da análise de Alcir Lenharo, nas Tropas da Moderação, a palavra do tropeiro criava terreno para as ideias liberais. Na abertura das trilhas, os escravos derrubavam as matas, enfrentavam as onças bravas, as cobras venenosas, e além de amassarem os solos, os bois e as mulas demandavam pastagens ao longo dos caminhos, e as paisagens de matas ou cerradões ao largo, né, desses mesmos caminhos se transformavam em clareiras. Para a sociedade brasileira oitocentista, matas eram lugares escuros e perigosos, onde índios e feras espreitavam traiçoeira e ameaçadoramente. Urgia derrubar a mata, extrair madeira, eliminar os bichos e insetos daninhos, cristianizar e integrar os índios, instaurar espaços agrícolas, abrir estradas para a circulação segura e previsível de homens e mercadorias. Tratava-se de negar a vida nômade, aquela dos índios caçadores e coletores, mas também dos animais silvestres. Os personagens de Pedro Américo são todos sedentários, mesmo que alguns fossem considerados inferiores. O escravo, o tropeiro, o caipira, a mulher, a criança, o herói, os soldados. Os índios não aparecem, nem a vida animal silvestre, relegados ao mais baixo nível da escala de valor dos entes vivos. São como vida nua, a Zoé de Agamben, cuja eliminação não configura crime, encontra-se quase que autorizada, pois é sem valor, em contraposição a bios, a vida investida de qualidades. Bananeiras, bois, cavalos, mulas, todos ali são domesticados, curvados aos movimentos estabelecidos de uma sociedade sedentária e a serviço dos projetos para civilizar a nação recém-nascida. A tela de Pedro Américo é parte da história do Brasil do século XIX e permaneceu convencendo espectadores ao longo do tempo sobre o que foi a independência, assim como todos os estudantes que usaram os livros didáticos de história que ela invariavelmente ilustrou. Surpreendentemente, após décadas de lutas sociais e conquistas em torno da questão ambiental, a permanência dessa matriz cultural em relação ao meio biofísico se manifesta na sua face mais violenta. Desde 2018, o desmatamento da Amazônia não para de crescer vertiginosamente. O Cerrado, um bioma rico de incrível biodiversidade, tem sido devastado desde os anos 1960, consumido pelo agronegócio. Animais morrem em incêndios, engrossam os números do tráfico, enfrentam novas paisagens que para eles são como desertos, condenados a morrerem de fome ou de tiro quando ameaçam os animais domésticos ou as plantações. Nos rios, a fauna aquática sucumbe intoxicada pelo mercúrio dos garimpos ilegais ou mesmo pela enxurrada de lama tóxica, como no caso do Rio Doce, praticamente morto pelo desastre da Samarco em 2016. Eu vou pedir mais 2 minutos. Tudo bem, Antônio? 2 minutinhos? No contexto mundial, assim como no Brasil, a humanidade se vê frente aos desafios impostos pelas mudanças climáticas, catástrofes ambientais, biopirataria, crescimento populacional, do consumo do lixo. De repente, vemos que as chances de sobrevivência da espécie humana segue colada à vida vegetal, animal, mas também às montanhas, às águas, ao solo. Tudo está interligado. Se estamos neste seminário discutindo lutas por liberdades individuais, políticas, sociais, culturais, relativas à cidadania, ao respeito à diferença e às múltiplas identificações do ser em sociedade,
como está na ementa do evento, urge pensar como que isso envolve a exuberante biodiversidade animal que pulsa e respira nos ricos biomas tropicais e subtropicais brasileiros, assim como os animais que dividem conosco os espaços urbanos e rurais, sejam domésticos ou silvestres. Eu chamo a atenção para as representações de animais nativos nos versos das notas de Real. A tartaruga distente, que está quase extinta pela caça excessiva. A garça branca, que foi caçada impiedosamente no início da República para a confecção de penas e chapéus. A arara vermelha, que vive em espaços cada vez mais reduzidos e é a vítima do tráfico de animais. O mico-leão-dourado, que está em séria ameaça de extinção. A garoupa, aqui na nota de 100, pela caça predatória. E a onça pintada também, né? Outro dia, há poucos dias atrás, uma imagem do Pantanal em chamas mostrou uma onça que se atirou na água para tentar fugir dos fogos, mas ela não conseguia achar um lugar nas margens para poder sair do rio a salvo. Né? E vendo esses animais todos, né? E agora a nota de R$200 que sairá traz a imagem do lobo-guará. Vendo todos esses animais, é cada vez mais claro, se não lutarmos contra a tradição cultural de desprezo pelas espécies nativas e mantivermos o ritmo de destruição do meio biofísico, brevemente esses animais só existirão nas nossas notas. E sua extinção certamente diminuirá nossas chances, não apenas de sobrevivência, né? Já serão difíceis, mas o que dirá do sucesso das nossas lutas pela liberdade nos próximos 200 anos. Eu peço desculpas pelos 2 minutos a mais e agradeço aqui. Eu que agradeço essa mesa tão necessária e importante nesse momento de pandemia e de reflexão, que todos esses temas têm voltado à baila um pouco no que a gente vê na mídia. Hoje, por acaso, tem uma entrevista no Globo de um autor americano chamado Jonathan Safran Foer, não sei se vocês conhecem, que é um ativista pela defesa da terra e contra comer carne e tal. Ele acabou de lançar um livro, Nós Somos o Clima, onde ele fala exatamente da diminuição das fazendas, das pequenas fazendas nos Estados Unidos, que tudo virou um grande agronegócio, e ele faz todo um trabalho de militância também ecológica. A gente pôde assistir nessa mesa a um tema que realmente é urgente, é muito urgente. Para mim, teve muita novidade. No artigo da Leila, o que mais me chama a atenção foi não só todo o problema do Belmonte, mas especialmente essa mistura ou essa ruptura entre o jornalismo e a ficção, né? Que você escolheu a Eliane Brum, que é uma repórter que vai a campo para fazer um trabalho que tem um estilo de o que se chama de novo jornalismo, que é uma tentativa de aproximação do jornalismo com a literatura, no caso da Eliane, e, por outro lado, a Maria José Silveira, que é uma escritora e que, por sua vez, apesar de trabalhar com ficção, de criar esses personagens numa linhagem que é uma metáfora de todas as mulheres e de todos os personagens que perderam em Belmonte, ela vai também a campo, né, com o marido e com o filho, pelo menos é o que a Leila nos contou, para ver como é que é essa vivência, né? Como é que foi esse momento e em campo buscar mais inspiração para a ficção. E isso, eu fiquei muito encantada com esse trabalho, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão dessas duas autoras que vão misturar esses estilos e como isso se dá em prol de uma causa, que é o mais fascinante da sua intervenção. Por outro lado, temos uma mesa militante, da Annelise e da Elaine, né? E que é extremamente triste, né? Enfim, ver todo não só o extrativismo da terra como o extrativismo humano, não somente você é explorado aqui dentro, como você é retirado da sua terra para ser explorado em outra, enquanto mulher, certamente com negros, que até não entrou nessa discussão, mas certamente também faz parte. E eu nunca tinha pensado nessa questão do care,
né? De como essas pessoas vão para fora em busca de uma imigração, que a gente sabe que existe, inclusive na Europa, né? A gente sabe que tem a exploração das mulheres dos países da antiga cortina de ferro, essas que passam como prostitutas nos países mais primeiro mundo da Europa, né? Mas eu não sabia que tinha essa... não via isso como vocês explicaram tão claramente e de uma forma tão dolorosa dessa exploração do homem pelo homem, do homem para a mulher, enfim, dos supremacistas e da arrogância dos mais ricos sobre os menos favorecidos. E a terceira, a fala da Regina, que aparece, que dá esse fundo, esse painel de história para a gente, da história, que dá uma consistência histórica para esse cenário de como se deu a história dos animais e de todos os seres, que, na verdade, a gente está resgatando nessa mesa, me digam se não é isso, mas eu vejo um pouco uma tentativa de resgate de momentos anteriores onde o homem ainda tinha alguma ligação mais próxima com a sua terra, com seus mares, com seus rios, com os animais e com o próprio homem, na verdade, né? Porque a gente foi perdendo, inclusive, isso. Basta ver o filme do inglês, que era sobre o motoboy, lembra? Não tem mais lei trabalhista, porque a gente conseguiu que cada motoboy achasse que ele é seu próprio patrão, né? Enfim. Mas, então, eu acho que tem um pouco esse resgate e eu queria... sim, Regina, e você abre o seu texto falando de duas heroínas, né? Tanto a Emma quanto a Naja aparecem aqui como dois bichos antifascistas, quer dizer, essa apropriação da imagem de dois bichos que vão picar porque estão sendo agredidos, né? Então, essa normalização da exploração que todas as três falaram, eu acho que é um ponto importante. Se vocês acharem que teria mais o que falar, vocês teriam mais tempo agora, a gente abre para as perguntas, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho desses temas que eu pontuei. Vamos se manter a ordem de fala? Leila, você poderia começar? Obrigada, Joelle, pela leitura cuidadosa e pelos comentários, né, sobre os textos, sobre o meu texto e também sobre os textos da Eline Boom e da Maria José Silveira, né? Então, um pouco esse entrelaçamento, né, entre a ficção e a não ficção que a gente vê em ambos os textos, né? Só uma correção, a Maria José Silveira foi para o Xingu com Felipe Lindoso e com a filha. A referência ao filho é quando ela estava no Peru, né? Ah, tá, ok. Eu tinha entendido que era o filho. Não, o filho teve antes, né? Eu acho que é isso que me fascina nesses textos, né? Que realmente não são textos que estão desengajados de uma realidade material, né? E que, ao mesmo tempo que eles comentam, não vou dizer que... Bem, o texto da Bruma ele representa mais, né? De uma forma mais literal, digamos, né? Mas eu acho que o que eles fazem com a realidade, né, é realmente aumentar, é meio que expandir essa realidade através dessa textualidade, né? E a textualidade, a literalidade, ela dá uma consistência mais profunda, né, ao que nós experimentamos e também ajuda a que nós possamos experimentar essa realidade que eu por exemplo, nunca fui ao Xingu, infelizmente, né? Mas através da leitura desses textos, eu acho que tem uma aproximação, né? Não somente a outros espaços, mas a outras vivências também, né? Então, e eu acho que é isso que realmente esses textos fazem, né? Em relação à causa política, né, são textos, sim, que eu acho que são profundamente imbuídos de uma causa política, inclusive, né? Uma das citações que eu mostrei da Maria José Silveira, ela fala justamente, né, que ela sente uma obrigação como cidadã mesmo de escrever esse livro, né? Mas não são textos que são manifestos, são textos que, ao mesmo tempo que
propõe uma agenda política muito clara, né? A parte acho que é mais política desses textos é o fato de que eles criam esse espaço para o leitor, a leitora, né, se posicionar politicamente e refletir também sobre a realidade política, né? Então, dessa forma, esses textos são muito complexos, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu não li o livro da Maria José, porque ele acabou de ser lançado, você teve acesso a ele. Eu só li os textos da Eliane. Não, respondeu perfeitamente, mas tem uma frase no texto da Tartaruga, da Gumersinda, que eu acho que tem muito a ver um pouco com essa mesa, que ela diz que o predador é humano. É só o que é humano sabe destruir em massa, que é isso que assim, cada uma de vocês trouxe para essa mesa. Então, achei bem legal. Eu não tenho acesso às perguntas. Antônio, você tem, ou Renato? Elas não chegam aqui para mim. As perguntas, ou chegam para vocês. Leila, você tem pergunta de quem está assistindo? Leila, você quer responder alguma pergunta? E a pergunta que eu tenho é sobre o vídeo, né? Que o vídeo ele é do Instituto Socioambiental, tá? É um vídeo que acompanha o relatório Xingu Rio Pulsa em Nós, ele está disponível acho que no YouTube, tá? E eu posso pôr a referência no PowerPoint que vai aparecer, que vai ser postado, então. Tá ótimo, que o Dimas estava, agora eu estou vendo, o Dimas estava perguntando por isso. Sim, e ele tem outras perguntas. Ele tem, estou vendo aqui, sim, Dimas, a tua pergunta sobre a safra ficcional, eu acho que a gente está vendo uma série de textos que estão lidando com essa questão ecológica, né, de diferentes perspectivas, né? O Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, por exemplo, né, que tem essa perspectiva histórica, mas também racial, né, e de lutas pela terra, né? Tem o texto da Patrícia Mello, Mulheres Empilhadas, que conecta a questão ecológica também com a questão indígena e a questão do feminicídio. Então, acho que tem esse olhar, né, mais voltado um pouco para questões ecológicas e também para a questão, agora, né, lidando fazendo referência à ótima palestra da Regina, né, alguns textos que também lidam com a questão dos animais mesmo, né, de tentar... eu acho que de uma forma, às vezes, não tão consciente, lidar com essa consciência ou percepção animal também. Então, eu diria que sim, que existe uma nova safra. Uhum. Obrigada, Leila. Bom, Annelise e Elaine, então, bom, assim, a gente já falou, já falei para vocês da questão da militância, mas eu queria saber se há algum movimento, alguma associação, né, ou se vocês apontam alguma saída para essa angústia que tomada depois dos textos de vocês, né, e o que a gente pode fazer, né, mais, e o que fazer. E depois tem duas perguntas aqui para vocês também, né? Se vocês querem responder tudo junto, como vocês se sentirem melhor. Obrigada pelas perguntas. Eu acho que eu posso começar, assim, acho que essa visão mais dramática da coisa, né? E ao mesmo tempo também mais realista. Eu acho que uma forma da gente encontrar caminhos, que é o que eu tento fazer trabalhando com sociedade e meio ambiente, por meio eu vi que tem uma pergunta sobre o lítio. Fiquei até feliz, porque são as nossas riquezas, a gente tem que debater sobre isso, né? E eu acho que uma das formas da gente encontrar caminhos em coletivos, né, em sociedade, para sair dessa situação, é não romantizar a realidade de modo que a gente não consiga compreender criticamente todas as contradições que estão ali envolvidas, né? E aí, tinha uma coisa que eu até esqueci de mencionar, mas que está no nosso texto, que quando a gente fala do extrativismo, né, relacionando com o extrativismo humano, tem um componente ideológico aí, porque muitas vezes a gente fala de imigração
E a ideia que grande parte da América Latina, assim, dos ambientes que eu frequento, eles têm de imigração é da pessoa que é bem-sucedida. Eles não conseguem associar a imigração como aquela pessoa que foi obrigada a migrar, seja regionalmente ou entre países, ou mesmo entre países do norte e países do sul, ou mesmo uma coisa que a gente debate bastante, que é a fuga de cérebros, ou mesmo as pessoas que têm que migrar porque não conseguem viver politicamente no seu país. Então, assim, existe um leque de migrações que não diretamente está relacionada à pessoa que se deu bem na vida, né? Esses são os casos, os mínimos casos, né? Exatamente. Sim, e aí, quando a gente faz essa associação mostrando o quanto o extrativismo ele é uma condição intrínseca, né, na nossa condição de dependência de países subdesenvolvidos e dependentes, a gente se aproxima até das nossas riquezas e da forma de desenvolvimento que a gente pode tentar estabelecer. Que eu até anotei aqui, né, quando a gente fala assim, que é o título desse seminário, né, lutas por liberdade, a gente tem que saber qual é a liberdade que a gente quer, né? Que tipo de liberdade é essa? E esse debate a gente só consegue fazer quando a gente encontra com a própria sociedade. E encontrar com essa sociedade também advém da gente olhar para a natureza, olhar para as comunidades que vivem dessa natureza, e mesmo quem não está ali impactado diretamente também está de alguma maneira, né? Então, eu acho que esse encontro com o que é a nação, né? Não só a brasileira, mas todas elas, é algo que falta a nós, brasileiros especialmente, porque eu que estudo América Latina e já me debrucei por quase todos os países, até fisicamente em loco, eu consigo perceber que isso, para os outros países, é uma coisa mais dada. Todo mundo quer discutir os seus interesses nacionais. Elizabeth Mendonça, que manda essa pergunta. Gostaria, por favor, que você comentasse o extrativismo a partir dos recentes comentários de Elon Musk, que abertamente vangloria-se dos golpes promovidos na América Latina pelos Estados Unidos, caso da Bolívia e o lítio. Obrigada, Elizabeth Mendonça. Eu estou bem feliz com essa pergunta, porque ela permite ela permite a gente explorar uma série de coisas. E assim, eu faço parte do grupo de geopolíticas e bens comuns, e a gente estuda a questão do petróleo, a questão do lítio, a questão do extrativismo no geral, do que são as riquezas latino-americanas que são drenadas para os países centrais no geral, né? E no caso do Elon Musk, assim, muita gente falou que foi assim, um blefe, que não é bem assim, mas eu sempre tento tratar da forma mais realista possível, né? Existe, até por conta da nossa digitalização, por conta da pandemia, uma demanda muito grande por lítio e por riquezas que sejam menos agressivas à natureza, né? No caso de baterias de lítio, dos próprios celulares, dos nossos computadores. Então, tudo isso usa o lítio, né? E essa busca por essa riqueza faz com que esses países que detêm mais poder, eles vão até os países onde eles conseguem obter isso de maneira mais barata. Isso é próprio do capitalismo, né? Então, muita gente ficou assustada quando ele falou isso, achou uma afronta, porque agora a Bolívia tenta se recompor politicamente, né? Após meses de um golpe que todo mundo pôde ver. E algumas pessoas ficaram um pouco, nossa, ele falou isso, que absurdo, né? Como é que pode? Mas isso é o normal de geopolítica, o básico da geopolítica é isso, a busca por riquezas, ela está posta a partir do que é mais rentável. Então, se o que é mais rentável prejudica ou até causa o empobrecimento das populações, somos nós que temos que fazer essa denúncia, né? E aí a forma como a gente vai fazer essa denúncia é que é bastante reveladora e que também politiza a população de uma maneira geral a debater o tipo de liberdade que nós queremos, o tipo de desenvolvimento que nós queremos, né? Acho que o debate vai por aí. E eu lembro de ter comentado alguma coisa sobre o Elon Musk, que assim, todo mundo está buscando carros elétricos menos poluentes, mas ninguém se dá conta que isso também é extrativismo, né? Ninguém discute isso. Também é extrativismo, também causa danos. E tudo causa impacto, a gente tem que considerar isso, mas somos nós que temos que nos apropriar desse debate, que é uma coisa que os bolivianos fazem muito bem, porque eles sabem que lítio significa comida na mesa, não é? Então, e nós brasileiros temos esse distanciamento, até às vezes por conta do próprio romantismo, como é tratado as comunidades indígenas, como são tratadas as comunidades quilombolas. Então, assim, trazer isso como somos nós, não são eles e nós,
né? Eu acho que faz com que a gente avance nesse debate e consiga encontrar respostas para essa realidade que é dura e é mesmo, né? E a gente tem que ter muita lucidez para enfrentar, para poder até apoiar as pessoas que mais necessitam. É isso. Muito bem, muito obrigada. Annelise? Nossa, tantos pontos importantes. Eu acho que essa questão da solução é tão complexa, né? Tem uma parte no texto que a gente não pôde voltar, que usa, na verdade, dois termos diferentes de dois autores que chamam Tadeusz Blanchett da Silva, em 2012, um texto de ambos, né? E eles empregam essa expressão empreendedores da moralidade e fatiga da simpatia ou fatiga da solidariedade. Eu acho essas expressões muito importantes para movimentos feministas ao pensar assim, como criar movimentos de solidariedade ou como, né, incitar essa solidariedade global, né, pensando exatamente sobre essa perspectiva. Não é fácil criar laços de solidariedade quando se marina ou quando estamos todos perpetuando eternamente certos laços imperialistas. E isso vai da circulação de saberes à prática e política de citações na academia, a práticas de educação internacional, e isso inclui, obviamente, toda e qualquer produção do conhecimento feminista também. Então, eu acho que um dos grandes motivos porque a gente tentou analisar o que é uma coisa difícil a fazer, porque a maior parte da literatura feminista vai sempre tentar ver o ponto da agentividade muito mais do que o da estrutura, né? Mas é importante ver o corpo de mulheres e a agentividade de mulheres dentro desse grande contexto ao qual mal podemos escapar. E eu acho que se confrontar com essa conclusão triste, né, para usar a palavra que você utilizou, Joelle, é essencial. Eu acho que é fundamental. Qualquer outra coisa partiria diretamente a uma romantização, como a Elaine acabou de formular. E eu acho que nossa geração, principalmente, não tem mais tempo nem o luxo de se dar a sonhos e utopias que não existem, ou querer ver coisas que não são reais. E até no próprio caso do golpe na Bolívia, por exemplo, é um bom cenário para entender exatamente qual é o tipo de papel que algumas feministas também fizeram ali em quase justificando ou como lidando com ou provendo uma linha auxiliar ao golpe em si. E é uma coisa muito discutida em círculos feministas assim, mas é importante essa conscientização do próprio papel geopolítico que o feminismo e o discurso feminista têm, é essencial, ao meu ver. Você acabou respondendo a Marina, então? Ou eu formulo a pergunta dela? Eu não vi a pergunta da Marina. Então, Marina Dias Lucena Adams agradece pela apresentação e diz que, de fato, dá muito para pensar. Eu queria saber se a Annelise e a Elaine poderiam delinear um pouco mais a indústria de care. Eu acho que logo no início do texto eu tentei falar um pouco sobre essas três vertentes na maior parte da literatura feminista que vão tratar o trabalho sexual e reprodutivo, a questão da mobilidade internacional e dentro do trabalho internacional e reprodutivo, o trabalho de gestação e reprodutivo, o que inclui o trabalho sexual e o trabalho afetivo, de alguma forma. Também nós poderíamos encontrar todo o trabalho afetivo em relações que são mais institucionalizadas, né? Então, a gente vai ver um contínuo, vou citar até uma autora francesa que chama Paola Tabet, e que fala do contínuo das trocas econômicos sexuais, que vão da prostituição ao casamento heterossexual. E são várias ferramentas que teorias feministas contemporâneas podem nos dar, na verdade, né? Que nos ajudam a entender aonde exatamente delimitar a indústria do care. E essa é uma excelente questão em si, porque não é como se a definição fosse pronta, na verdade ela está sendo... Há muito trabalho de care que podemos utilizar, que não é assalariado ou que é banalizado, naturalizado, visto de uma perspectiva biológica ou biologizante para mulheres, principalmente, que não
que não é visto como parte da indústria, entre aspas, institucional do care, né? Que no caso seria a indústria de serviços domésticos, a enorme indústria feminizada de serviços em geral. Agora vamos à Regina. O Dimas faz vários elogios aqui à apresentação dela, que foi um barato, que traz todos esses seres do planeta, esses animais, coitadinhos, que ficaram escondidos no quadro, os animais, né, as mulheres, os negros, assim, vira tudo um balaio só, né, como sempre. E, enfim, e aí eu queria que você falasse um pouco mais, como você colocou a Emma e a Naja como protagonistas na abertura do seu artigo, eu queria que você falasse um pouquinho mais, Regina, e depois a gente vem para os comentários do Dimas. Eu quis usar o exemplo porque coincidiu demais, quer dizer, em julho aconteceram essas coisas e eu me diverti muito com as manchetes do Sensacionalista, por exemplo, falando tem um gatinho aí também do seu lado, tem um gatinho. É a Jujuba, está aqui quietinho. Falando que as EMAs estavam sendo cotadas para o Ministério da Saúde e a Naja para o do Meio Ambiente, ou o contrário, não sei. Então, houve uma série de piadas, as pessoas se mobilizaram e eu li que as pessoas estavam buscando na internet sobre esses animais. Então, eu quis pegar um mote um pouco para chamar atenção sobre essas coisas. Quer dizer, a gente vive com os animais de várias maneiras, né? Até no nosso sapato, no couro do sapato, ou quando a gente compra um pedaço de carne embalado a vácuo no supermercado, e a gente não liga, né? Não interliga as coisas. E eu tenho trabalhado com essa questão dos animais há alguns anos. Eu estou estudando a história dos zoológicos na América Latina, desde o primeiro, que é o de Buenos Aires, em 1875, é o primeiro zoo da América Latina. E desde então eu descobri assim como que, na verdade, eu repassei, né? Eu trabalho com história há muitos anos. Eu repassei tantas coisas que eu sabia de história, pensando que os animais estavam ali, né? E que às vezes a gente os via assim, pecuária, mas não gado, não bois e vacas e porcos, né? Quer dizer, eles entram no capítulo da pecuária, mas eles entram com outro olhar, com outra perspectiva, né? E eu brinco às vezes com meus alunos. Eu tinha um livro aqui que eu gostava de brincar com meus filhos, que era o Onde Está o Wally, tá? É um livro que tinha há uns 15 anos atrás, era muito famoso, que tinha várias imagens, vocês todos devem se lembrar, e que a brincadeira em cada imagem, milhões de coisas, e tinha o Wally. E a gente nunca enxergava o Wally, mas depois que a gente descobria, parece que era tão óbvio que ele estava ali, né? E eu brinco que os animais são assim, né? A gente começa a olhar várias imagens do passado, os documentos, lendo documentos de vários tipos, mas às vezes a gente não vê, a gente vê, mas não vê, né? E depois a gente fala, oh meu Deus, eles estavam ali o tempo todo, né? Eles estão ali o tempo todo, eles nos acompanharam o tempo todo nos documentos. Eu me lembro de um texto. É um livro muito bonito de um historiador que é o Eusébio Tortoriti, em que ele estuda sobre as relações entre a sociedade colonial mexicana e os animais nos autos, né, nos processos de inquisição contra a bestialidade. É um trabalho muito bonito. E ele pesquisa em todos os processos, né, a presença dos animais nos crimes de bestialidade e o tipo de punição que esses animais recebiam. E ele se dá conta de que até mesmo nas capas dos livros da Inquisição, os animais estavam, porque elas eram feitas com a pele dos animais, com o couro dos animais, né? Então, essa presença aí, ele até organizou um livro muito bonito, chama-se Centrando os Animais na América Latina, Centering Latin America, Centering Animals in Latin America History, com a Marta Phil. Então, essa coisa da história, né, que parece um mundo assim que se abre aos nossos olhos. E essa, no caso dessas dois animais, né, elas chamaram a atenção porque elas desafiaram os opressores, né? Desafiou aquele que quer que ela coma na mão, né?
desafiou aquele que a explora, submete a um lugar terrível, onde ela perdia peso, estava estressada, machucava suas escamas porque o lugar era muito pequeno, né? Ela se liberta, ela foge e pica o rapaz, e quase mata o rapaz, né? Então, essa coisa da reação, né? Da não submissão, né? Que é simbólica nesse momento para todos nós, né? Muito simbólica, né? E creio que a gente vive um momento em que está muito fácil dizer dessa importância do meio biofísico e dessa interligação conosco, porque isso está sendo jogado na nossa cara, né? Quer dizer, a própria pandemia, né? Ela mostra a nossa condição biológica, né? Ela desafia a arrogância do homem que acha que é superior ao meio biofísico, né? Como se os seres humanos pudessem controlar tudo. E nós estamos vendo que a gente não pode controlar nada, quase nada, né? A gente está reagindo a duras penas a um mundo biofísico que se desequilibrou aí, ou que saiu de um lugar e contaminou os seres humanos, porque eles estavam antes reservados a um lugar, né? O Carlos Nobre todo dia chama atenção para o fato de que nessas áreas devastadas da Amazônia nós podemos estar despertando aí vírus ou bactérias que simplesmente nós não vamos dar conta deles, né? O Covid mata 1%, e quando houver aí um agente que matar 15%, 20%, 30% da população, né? Essa humanidade está submetida a esse meio biofísico, né? Com 1% de mortalidade, nós estamos vendo isso, né? Imagine aí um tipo de agente que mate aí 50% da população mundial, né? Então, essa quebra da arrogância. E também essa quebra dessa arrogância quase bíblica, né? De que o mundo foi criado para o nosso usufruto, né? E que agora a gente pode habitar o planeta e se reproduzir, usufruir de tudo. E não é assim, né? O planeta existiria perfeitamente sem os seres humanos. Nós não somos nem necessários, nem inevitáveis, nem predestinados à vida no planeta, né? Nós somos aí um rizoma da evolução, né? Da evolução biológica. Então, essa quebra da arrogância me fascina na história dos animais, e essa possibilidade de... Eu, por exemplo, lembrei muito das aulas que eu tive com o Alcir Lenharo, que foi meu orientador, quando ele falava das tropas, né? E eu pensava, as tropas, tinha mula, tinha boi, tinha todos os produtos animais sendo transportados. Não há história das tropas sem história dos animais, né? Nem sem a história das matas que as tropas derrubaram para fazer os seus caminhos, né? Eu queria responder, eu creio, espero ter te respondido, Joelle. Claro. Sim, e eu queria responder a pergunta da Helenita, se eu tiver tempo. Claro. Porque eu posso até... Você pode ler? Posso sim. Tá? A Helenita me pergunta, ela fala que eu demonstrei que a luta pela defesa ambiental não poderia estar desconectada da questão animal, mas a maioria das entidades ambientalistas de luta animal parecem atuar de forma separada em pautas específicas. Como que eu vejo isso e como que haveria formas de conexão entre essas associações, se isso não aumentaria a efetividade das suas lutas? Tá? Eu tenho pensado muito nisso que a Helenita me pergunta. Obrigada, Helenita. Eu imagino que a Helenita Malta. Porque essa separação ela existe. E, por exemplo, ela é muito clara no meu objeto de pesquisa, dos zoológicos. Tá? Os zoológicos surgiram no século XIX como lugares de grande crueldade animal. Os animais eram retirados dos seus habitats violentamente. Para se chegar com um elefante na América Latina, morria às vezes 15, 20, 30 elefantes, né? E se saíam 10 filhotinhos lá do lugar original, chegava às vezes um filhotinho vivo, e às vezes ele durava aqui 1 mês, 2 meses, de tão alquebrado que ele chegava. Isso acontecia com os primatas, com os grandes felinos, com todos os animais. Foi um comércio internacional de animais, com grandes empresas envolvidas ao longo do século XIX, mesmo no início do século XX, até a Primeira Guerra Mundial, mesmo até um pouco até o início da Segunda Guerra Mundial, mas que os zoológicos, a partir de meados do século, eles se transformaram muito, né? E existe no estudo dos zoológicos uma questão muito complexa, porque os zoológicos hoje, os grandes zoológicos do mundo, eles fundaram sociedades,
eles têm missões conservacionistas, missões educacionais, e eles realmente se reinventaram, né? Então, existem os zoológicos que trabalham aí com grandes processos de conservacionismo, grandes ações conservacionistas. Por exemplo, é o próprio Zoológico de Brasília, por exemplo, que recebe esses animais do tráfico, que cuida deles em vários espaços, que por vezes leva os animais para viverem no Zoológico de Brasília, que é maravilhoso. E aí, esses zoológicos, por exemplo, de Brasília, né, eles estão com várias missões. Então, eles têm um projeto de conservação da ariranha, do tamanduá-bangueira, tem estudos lá imensos sobre bugios, sobre mico-leões, eles têm programas junto ao IMCBio, que talvez, provavelmente, hoje devem estar todos em perigo, né? Mas com 9 programas de conservação nacional de mamíferos da Mata Atlântica, de répteis da Mata Atlântica, da arara azul de Lear, do tatu-bola, de grandes felinos brasileiros, de ararinha azul, de canídeos selvagens latino-americanos. Então, eles atuam com grandes projetos junto a entidades muito importantes. E tem lá o lugar onde os animais são exibidos. E, interessantemente, os zoológicos, né, eu os considero como centros de conservação e como atores na conservação da fauna. Mas, por vezes, ou quase sempre, a Sociedade de Protetor Animal os vê como instituições meramente de crueldade, de exposição, de domínio sobre aqueles animais, né? E aí há uma diferença grande, talvez, entre ambientalistas e sociedades que lidam apenas com animais ou como proteção animal. É que talvez o ambientalismo, a ecologia, a zoologia, ela lida com os animais. É claro que ela lida com os indivíduos, porque, por exemplo, todos os zoológicos têm programas de bem-estar animal. Se o animal vai estar com a dieta adequada, cuidado veterinário, instalações adequadas, enriquecimento ambiental, né? Possibilidade de expressar seus comportamentos mais naturais e por aí vai, né? Mas os zoológicos e os ambientalistas e os conservacionistas, zoólogos e ecólogos consideram especialmente a população, a espécie, as populações, a conservação de populações e de espécies. E eu tenho pensado muito no meu estudo sobre os zoológicos que, no fundo, as sociedades protetoras de animal ou as instituições especificamente ligadas às lutas de proteção animal, elas lidam muito com indivíduos, né? E muitos animais domésticos também. Então, existe aí, não que não sejam compatíveis, não que não haja diálogo entre eles. Mas eu acho que há que se chegar a um acerto aí entre esse raciocínio que privilegia populações e esses raciocínios que privilegiam indivíduos. Eu acho que essa é a dificuldade, por exemplo, de zoólogos lutarem ao lado da proteção animal. Então, por exemplo, aqui na minha cidade, né, existe um conflito. Existe um parque municipal, que é uma área verde importante da cidade, e para a fauna silvestre da cidade. E os movimentos de proteção animal e os zoólogos brigam o tempo todo, porque os protetores de animais querem manter uma população enorme de gatos que o parque tem, e os zoólogos, principalmente os ornitólogos, querem tirar os gatos do parque, porque não sobra um ninho de passarinho, e nem um ninho de macaquinho, e nem um sapinho no parque, né? Porque o gato come tudo e mata tudo, né? Então, existem esses conflitos aí, né? E que eu tenho pensado que eles passam pela diferença de se pensar populações e espécies e de se pensar indivíduos, e num ponto em que muitas vezes esses indivíduos são humanizados, né? Como os animais domésticos que a gente põe para dividir nossas camas, e que a gente trata como filhos e compra roupinha, brinco, tudo para bicho doméstico, né? Então são conflitos aí muito complexos, as coisas são muito complexas, né, nesse campo. Mas certamente, né, que esses diálogos são importantes e certamente que eles vão ter que acontecer e serem resolvidos, né? Quando eu dei o título da minha fala para Alianças e Submissão, Extinção e Resiliências, eu vi no final que eu falava mais de submissão, de extinção e de resiliências, né?
E eu pensei, puxa, mas eu falei pouco de alianças, mas alianças é o que a gente tem que fazer, né, para coexistir com esses seres vivos aí de uma maneira equilibrada. Tem uma última pergunta, Antônio, posso fazer para a Regina? Eu acho que sim. Vamos do Oscar Malta. Teremos que renegociar o bem-estar coletivo com outros terráqueos não humanos. Musk usa sua tecnologia para uma fuga para Marte e não para tentar ajudar esse planeta em que vivemos. Decolonizar o inconsciente, como um retorno ao arqueu, pode desanestesiar e fazer enxergar Wall-E. Eu sempre penso nisso, né? Se os homens chegassem, seres humanos chegassem, homens e mulheres, chegassem a Marte e encontrassem lá um bichinho, um mosquitinho, ia ficar tão felizes, iam comemorar tanto, né? E aqui a gente despreza tanto, né? A vida, né? Talvez e aí já é uma coisa muito pessoal minha, mas talvez se a humanidade gastasse menos dinheiro, né? Em procurar outras formas de vida em outros planetas, e talvez usasse esse dinheiro para preservar a vida que nós temos aqui, tão rica, tão biodiversa, né? Seria digamos, uma batalha mais boa, melhor, né? Uma batalha melhor para se lutar, né? Conservar a vida no planeta, né? E podemos ver aí os outros seres vivos, né? Nós desprezamos muito, né? De todas as maneiras, né? De todas as maneiras. Bom, agradeço aí a pergunta. Eu que agradeço a vocês 4 por essa mesa tão instrutiva e tão boa e tão revoltante, enfim, e tão conscientizadora. Antônio, você quer fazer algum comentário? Eu não te vejo assim. Eu acho que a gente pode dar uma última rodada para dar uma oportunidade às participantes de dizer as suas últimas palavras, se despedir, o que for. Né? Okay. Depois você volta a mim para encerrar a sessão. Ok. Leila? Eu só queria agradecer novamente, né, a audiência, aos organizadores e a ti, Joel. Realmente foi uma mesa super instigante, né? A Regina, eu vou procurar o teu livro. Gostei muito da tua palestra. Também fiquei muito intrigada com a palestra da Annelise. Espero que a gente possa continuar os diálogos. Obrigada. Obrigada a você, Annelise. Oi, Elaine. Obrigada pelas questões. Assim, acho que a gente instigou de alguma maneira o debate e isso é bem importante. Obrigada também à professora Regina Horta. Eu gostei muito da sua fala e eu que estou estudando, escrevi alguns artigos sobre o reconhecimento da natureza como um sujeito de direitos no Equador, né? Estou acompanhando esse debate acerca das questões relacionadas aos animais, né, os direitos dos animais. Então, eu agradeço por isso e obrigada a todos de uma forma geral. Muito obrigada a todos, a professora Mônica pelo convite também. Muito obrigada às professoras panelistas, a Elaine e a organização, a técnica. Obrigada. Eu queria destacar aí a honra de participar de uma mesa de uma qualidade tão grande, com as falas da Annelise, da Ilane, da Leila e da Joelle, e da intermediação da Joelle, né? Trabalhos delas que nos fizeram pensar, né? Eu, por exemplo, não sabia. Eu falei, o que é a indústria do Kelly? Agora eu já sei. E, além disso, né, todas as análises da Leila sobre o Xingu e Belo Monte, né, que foram momentos difíceis aqui de debate da sociedade brasileira, né? E aos ouvintes todos, né? Aos nossos assistentes, as perguntas que foram mandadas e a participação de todos. E queria dizer também que eu gostaria de fazer um grande elogio à Casa de Rui Barbosa, por tudo que a Casa de Rui Barbosa é e sempre foi, né? Pelas pesquisas, pelos livros dos seus membros pesquisadores que sempre nos encantaram, sempre nos enriqueceram intelectualmente, pelas ações culturais todas que a Casa de Rui Barbosa empreendeu desde que foi inaugurada, pelos eventos maravilhosos como esse que eu tenho acompanhado
acho que eu consegui ver quase todas as palestras e que tem sido um evento memorável, né? E gostaria de dizer, né, que eu espero que a resiliência da Casa de Ruy Barbosa, frente a tudo que nos assola, né, que ela seja grande, que ela seja corajosa, como está sendo, né, com essa coragem, né, que está expressa na organização desse seminário. É uma luta por liberdade, o próprio seminário, a organização do seminário faz parte da luta pela liberdade, né, ela é uma parte integrante, né, e que a Casa de Ruy Barbosa possa florescer, né? Agora são tempos de resiliência, que haja o tempo de florescimento nos tempos melhores que virão, né? Virão porque nós estamos lutando por eles. Obrigada. Obrigada a vocês todos. Obrigada, Regina. Tônio? Obrigado a todas as palestrantes, obrigado, Joelle, também. Muito obrigado pelas suas palavras finais, Regina. Isso mesmo, né? A ideia é esta, quer dizer, esse simpósio, além de que já era uma coisa pensada para a programação de 2020, eu até comentei, né? É o 7º simpósio, já há 15 anos, que a partir da iniciativa do James Green, a gente tem investido neste foro de diálogo intercontinental, estudiosos sobre o Brasil, né? Mas ele ganhou, dadas as circunstâncias, ele ganhou também esse aspecto de uma manifestação, né, do que há de melhor no que a Casa de Ruy Barbosa fez e faz, continuará fazendo, temos convicção disso, apesar dos pesares, né? Então, me ocorreu uma coisa que, quando você estava fazendo a sua apresentação, Regina, que você mostrou aquelas notas, né? Tem uma história que é curiosa. Na verdade, as nossas notas, tradicionalmente, sempre trouxeram imagens de pessoas ilustres que eram homenageadas por estar na nota, né? E que, na época da hiperinflação e daquela maluquice de que as notas começaram a chegar a 10 mil, sei lá quantos, moeda da época, né? Os próprios parentes dos homenageados disseram: tira o nosso parente dali. Isso é uma completa desmoralização. Foi aí que entraram os animais, né? Eu sabia disso, né? Vamos deixar de homenagear os nossos ilustres descendentes e vamos homenagear a nossa fauna, que agora estamos destruindo, né? Que não pode reclamar, né? Que não pode reclamar. Não quero ser a carpa que está na sua nota. Quem sabe, proximamente, teremos uma nota com a EMA, por exemplo, né? Bom, agradeço imensamente ao público estar nos acompanhando. Nós temos ainda algumas sessões até o final de agosto. Mantenham-se conectados toda segunda-feira, neste mesmo horário. Será um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite, dependendo do lugar do mundo onde você está.